Galera, a mídia repercute muito ainda a eliminação do Flamengo aí para o Galo, tá? E muitos deles estão já até mesmo criticando aí o trabalho do Felipe Luiz. Beleza? Trouxe um corte para vocês aqui da galera da ESPN. Deixe seu like, se inscreva no canal para estar ajudando, apoiando aí. Você, rubro-negro, é um prazer ter você com a gente aqui fazendo parte da família, tá? Muito obrigado a todos. Bora para o vídeo. Saudações rubro-negras. Andrade, porque é isso, o Galo então está classificado, avança na Copa do Brasil e, por que não, se candidata ao título da competição, Nath? Pois é, o Galo não ganhou, mas o Galo se classificou, resolveu ali nos pênaltis. O Everson de novo salvando o Galo, né? Ele já tinha feito isso contra o Bucaramanga na última cobrança de pênaltis que o Galo passou. Fez de novo no fim do jogo. Eu conversei com ele, eu perguntei para ele se agora era São Everson, né? Porque o Galo tem essa tradição de goleiros milagrosos, tem o São Vitor. Eu perguntei para ele, é São Everson? Ele disse que não, que santo no Galo é o Vitor, mas o Vitor tem uma visão diferente. Disse que o Everson já sim conquistou o seu lugar no panteão dos santos do Galo. O Everson agradeceu o carinho, falou também de seleção. Falou que ele projeta assim seleção, que ele espera que o Ancelotti esteja vendo os jogos, espera ter a chance dele, mas que ele faz o trabalho dele no Galo. Que o que ele fizer no Galo é o que vai credenciar ele a, quem sabe, uma vaga com a amarelinha. Quem também conversou com a gente no fim do jogo foi o Hulk. O Hulk falou sobre aquela polêmica do último jogo com o Wallace Yan. A gente viu aí o Wallace Yan perdendo o pênalti decisivo. Ele falou que tá tudo resolvido entre os dois, que o que ele queria era dar um conselho pro garoto, falar com ele para ter mais calma, para ter mais paciência, que ele é um grande jogador que ainda vai crescer, mas que tem que ter humildade. A palavra do Hulk foi: o Wallace Yan tem que ter humildade, mas que não tem problema nenhum, que deseja sorte, que torce pelo futuro do Wallace Yan. Mas o futuro do Wallace Yan na Copa do Brasil esse ano não tem mais. Tem só o Galo, que espera agora os sorteios para saber quem enfrenta nas quartas de finais da Copa do Brasil. Com vocês no estúdio. É na próxima terça-feira, às 11h30 da manhã, o sorteio, viu, Mari? A gente vai acompanhar aqui ao vivo também, no Sport Center. Vamos chamar mais uma vez, então, o Pedro Henrique Torre agora, com as informações mais focadas do Flamengo. Mais uma vez, bem-vindo aqui ao Sport Center. Pedro, Flamengo, então, eliminado. Pois é, tudo bem, gente? Mais uma vez, um abraço a todos aí, Bruno, Mari, Jailson. Quem tá por aí também, o Breiler hoje, né? Então, enfim, o Flamengo que saiu, como eu disse na primeira participação, chateado, obviamente. Ninguém gosta de ser eliminado numa competição de mata-mata, um rival nacional, enfim. De fato, o Flamengo ficou bem chateado, a torcida ficou chateada, porque pela primeira vez já estava acostumado a chegar em decisão de Copa do Brasil. Esse ano para nas oitavas, depois de 3 anos consecutivamente lá na decisão da Copa do Brasil. Agora o foco é brasileiro e também Libertadores. Vai levantar aquela faixa, Jailson, muito provavelmente no Maracanã, quem sabe até já contra o Mirassol. Aquele brasileiro é obrigação. Aquela faixa histórica lá de 2008, né? Que aí acabou culminando em 2009 no título brasileiro. Então, a torcida vai apertar nesse sentido. O Felipe Luiz ficou até um pouco incomodado com críticas de que o Flamengo, depois do Mundial, não estaria jogando muito bem. Mas, de fato, o time sai daqui tentando agora recuperar os seus jogadores fisicamente. Samuel Lino e Saul, especialmente o Arrascaeta, que não tinha tantas condições assim, entrou em campo pela necessidade. O Flamengo fazer mais um gol, conseguiu só, perdeu nos pênaltis, teve até a vantagem. E teve a questão do garoto Wallace Yan. O Felipe Luiz disse o seguinte: ele estava confiante para bater, eu já errei, então não quer dizer muita coisa. Os zagueiros ali que talvez pudessem fechar a série estavam realmente em frangalhos fisicamente depois do jogo, caíram no campo. Léo Pereira até tomou uma entrada do Hulk e também o Léo Ortiz. Mas é isso, Mirassol no sábado e Internacional na quarta-feira. Tem que vencer, 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 fazer jus ao hino. É o que bate forte no ninho do jogo. Está suspenso para esse jogo de sábado no Maracanã. Bruno, Mari. Valeu, Pedro, pelas informações. Peço licença, então, para entrar na nossa arte dele. O Pedro é protagonista. É isso, hein? Mas não mais do que o Everson. Desde a estreia pelo Clube Atlético Mineiro, com 317 jogos, 136 sem sofrer gols, 273 gols sofridos e pênaltis defendidos 17. Foi campeão mineiro 4 vezes, uma vez do Brasileiro, a Copa do Brasil e a Supercopa do Brasil.
O Everson, ele chega no Atlético, e eu lembro até, da minha opinião, que eu era mais a favor do Rafael como goleiro titular do Atlético. Você e toda a torcida do Galo. Só que hoje tá no São Paulo. Que hoje tá no São Paulo. Quando o São Paulo ele chega, ele pede um goleiro que joga com os pés, pede o Everson, e eu falava, gente, mas o Rafael ele é muito melhor e tal. Sim. Então o Everson ele tem uma trajetória de ser subestimado dentro do Atlético. Hoje, acho que não mais, tanto quanto ele já foi. E tem uma galera que ainda pega muito no pé do Everson. Você acha que nacionalmente o Everson é um goleiro subestimado, Breiler? Ao longo da carreira sempre foi, até pelo currículo do Everson não ser convencional, né, de um goleiro que se estabelece logo de cara num time grande, ele sempre foi visto como um goleiro ali, ok, mediano, e sempre foi acima da média. Você pode questionar num momento ou outro, todo goleiro tem falhas, mas essa chegada no Galo, né, e muita gente condicionou, tá vindo na esteira do Sampaoli, goleiro precisa jogar com as mãos, não com os pés, e o Everson é um goleiro completo. E o que ele faz com os pés é raríssimo. Ele é um dos melhores, não só do futebol brasileiro, eu diria até do futebol mundial em lançamentos. O Everson nunca dá chutão. É sempre um lançamento orientado, sempre tentando achar um companheiro, tentando armar um contra-ataque, e essa é uma virtude de um goleiro moderno. E debaixo das traves, nunca deixou a desejar. É a terceira vez que o Everson sai como herói nos pênaltis e decidido no final. Teve aquela vez contra o Boca também. E o Rossi era o goleiro. Pela Libertadores, Boca já River, fez. Foi uma sequência? Teve uma Libertadores, o Galo teve que passar pelos dois, por momentos difíceis aí. E o Everson já fez isso em Libertadores, em Sul-Americana, agora em Copa do Brasil. É um cartel suficiente para colocá-lo já como um dos ídolos dessa geração do Atlético. E o principal, o Everson está na briga por essa vaga de terceiro goleiro na seleção. A gente precisa colocá-lo nessa conversa. Essa vaga está em aberto, tem Bento, tem Hugo Souza, tem muita gente para disputar, mas indiscutivelmente eu vejo o Everson como um dos cotados, até por essa virtude de jogar com os pés. Naturalmente, o Ancelotti precisa olhar, porque é um goleiro moderno, um goleiro seguro e também, nos momentos decisivos, tem aparecido muito bem. Acho que do futebol brasileiro, ano passado, jogando aqui, ele foi o melhor. O Rossi foi muito decisivo também, né? Esse ano o Brazão tá bem, goleiro do Santos. Agora o Cuca trabalha com o Everson e trabalhou também com o Vitor, que é outro ídolo, claro, da torcida atleticana. O Cuca falou sobre os dois, vamos vê-lo. Comigo que o Vitor veio lá do Grêmio, na ocasião, ele deu pro atleticano o título. E foi o Galo ganhar, começaram a querer colocar o Everson, tá na seleção, mano. Incrível, né? Incrível. O mais importante está na música do Atlético. Vi o Reasco ir para a bola, Vitor de bico isolado. É gostoso, né? Ele fazer parte dessa música, ele vai morrer e a música vai ficar para ele. E daqui a pouco vão fazer uma para o Everson também, porque ele está indo para o mesmo caminho, né? Então a gente fica muito feliz com eles dois, e tem os meninos também que estão brotando aí, o Robert, o Cobra, o Delfim. A safra nossa é muito boa. O São Vitor é o maior goleiro da história do clube. Eu venho escrevendo a minha história aqui, graças a Deus, Deus vem me abençoando, vem me dando bons momentos marcantes aqui com a história do clube, mas o clube já tem o santo que é o São Vitor. O Everson é apenas um goleiro que vem escrevendo uma linda história, vem dando sua parcela de contribuição para o clube, que é o Vitor, que é o maior goleiro. Qual é a música, Mariana? Do Vitor ou do Everson, hein? Os números dos dois, olha só. Então, o número de jogos é alto, né? 424, 317. O Everson mais partidas sem sofrer gols. A média também de gols sofridos é melhor do Everson. Aí, pênaltis defendidos. O Vitor tem um número mais positivo. E ainda o aproveitamento, esse número todo, então, todos esses números do Data ESPN. Tem essa comparação, Mari? Bom, a comparação já tem, né? Eu acho que cada vez mais essa comparação existe, e para alguns atleticanos, o que eu vou falar agora pode soar loucura, mas eu vou me explicar muito bem. Então vai. O Everson já é um goleiro melhor do que o Vitor. Melhor ou maior? O Everson é um goleiro melhor e caminha para ser um goleiro maior do que o Vitor. A diferença o Vitor ele teve a coisa mística, a coisa lendária não de um momento, mas especificamente daquela defesa contra o Tijuana, que vira a música que o treinador lembra. Mas o Everson, tecnicamente,
O Everson, em longevidade no Atlético, ele tem apresentado ser um goleiro melhor do que o Vitor. O Everson é mais completo do que o Vitor. E até porque o Vitor com os pés era desesperador. Desesperador, era melhor... Apesar da defesa ter sido com o pé, né? Com o pé. Goleiraço. O pé dele valeu pra existir só naquele lance ali, tava tudo certo. Vitor é um goleiraço. A Mari não coloca isso em questão e eu concordo que o Everson é um goleiro mais completo. Se você olhar todas as virtudes do goleiro, saída de bola, saída do gol, debaixo das traves... O Everson, para mim, é um goleiro que preenche todos os requisitos. Sei. O Vitor tinha essa aura de pegador de pênaltis, um goleiro decisivo, aparecia em momentos... Conquistou o maior título da história do clube. Grande. E com esse momento, né? E eu acho que o Vitor tem um intangível, que é entrar pro imaginário da primeira Libertadores, pela maneira como foi. Mas o Everson, para mim, é um goleiro mais completo. É o Ronaldinho e o Hulk. Para uma geração, é claro que o Hulk é muito mais ídolo. Reinaldo. Para outro Reinaldo, mas o Ronaldinho e o Hulk, para essa geração que é muito próxima, algumas pessoas têm dó de falar que acham o Hulk maior do que o Ronaldinho no Atlético, porque o Ronaldinho foi a magia daquela Libertadores. Mas é o seguinte, se a gente for escalar a nossa seleção do Atlético de todos os tempos, a gente pode escalar o Hulk e pode escalar o Ronaldinho. Pode. No gol, acho que ainda não pode 2. Eu ainda não tenho coragem de colocar o Everson, mas eu acho que ele caminha para isso. E vou falar uma coisa que é zero no lugar de fala, mas que é uma conversa que tem que entrar, e agora a Acabou de falar que é melhor que o Vitor, vai entender. Mariana Lacradora. Mas é verdade. Um goleiro preto, ele demora mais para entrar no imaginário das pessoas como esse ídolo. Olha a viagem, mano. Estigma, meu Deus do céu, olha a viagem, mano. E o Everson sofreu muito com racismo, já teve que ouvir muita besteira da torcida do Olha a viagem, mano. Meu Deus do céu. E em um certo momento, isso pesou e ele fala do acompanhamento psicológico que ele tem. Então, ele sofreu isso? Sofreu. Ele chorou no Bola da Vez, com o Marra aqui, com o Plihal. Muita coisa em rede social. Muita coisa em rede social. Então, acho que tem essa questão também, que é uma conversa muito maior sobre goleiros pretos também. Mas o Everson e o Vitor, eu já acho o Everson melhor do que o Vitor. Mas ainda não misticamente maior do que o Vitor. Uma boa análise, então, e para o atleticano discutir. Agora é o seguinte, o Atlético se candidata ao título, ou não? Calma. Não? Não, deixa eu falar. Eliminou o Flamengo, gente. Como o Corinthians é candidato, como... todo mundo é candidato, está na disputa. O bicho-papão não tem mais na Copa do Brasil. Candidato não, candidato... Você diz o objetivo? Pode ser o objetivo do Atlético em 2025. Isso tem que ser, né? Mas o Corinthians vai ser também. É que eu não quero nem levar para os dois lados. Eu não acho que o Flamengo vai entrar em... O Felipe Luiz merece críticas porque foi eliminado e não acho que o Atlético é colocado como um dos favoritos, como se tivesse feito uma grande atuação. O Flamengo jogou muito bem e acho que os dois universos coexistem. O ano do Flamengo não terminou, né, Jailson? Mas bota pressão nisso. Muita coisa. Já vai estar a faixa lá que você avisou. Vai estar. Estão imprimindo a faixa. Mas então, assim, o Felipe Luiz, ele pode ser criticado. Pode ser criticado. Cara, eu acho que é principalmente por conta das substituições. Assim, ontem, quando sai a escalação, eu tomei um susto em relação aos nomes, mas o Flamengo se portou muito bem no primeiro tempo. Mesmo com o time mudado. Por exemplo, com Arrascaeta e Samuel Lino no banco de reservas. Mas o time foi muito bem. Só que ainda no primeiro jogo... o Matheus Gonçalves estava bem e ele que sai. O Plata não fazia um bom jogo. E aí o Felipe Luiz faz a troca. Ontem, o Pedro estava fazendo... A gente estava falando aqui que o Pedro estava fazendo um bom papel tático de sair para a área justamente para atrair a perseguição individual. E foi assim que saiu o gol, com o Plata e o Everton Cebolinha atacando as costas. E o Alacian também, enfim. E o Plata ontem fazia um bom jogo também. E ele tira o Plata e o Pedro. Então, assim, as substituições do Felipe Luiz em determinado momento dos jogos, que a gente falou tanto, por exemplo, na substituição do ano passado da Copa do Brasil contra o Corinthians, que o Felipe Luiz acertou tanto na hora dele tirar o Gabriel e botar o Fabrício Bruno para acertar taticamente o time do Flamengo. Eu acho que nesses últimos jogos o Felipe Luiz ele não tem acertado nas substituições. Por exemplo, no jogo contra o Ceará, eu falei isso aqui, o Vitor Hugo, que estava escanteado, ele entrou primeiro que o Matheus Gonçalves. Sim. O Vitor Hugo não prestava até... Então, e aí eu estou falando com todo respeito porque foi isso. O Vitor Hugo, não tinha espaço. E aí ele não prestava e ele entra no lugar do Matheus Gonçalves, que tinha feito um bom jogo. Tinha feito um jogo regular. E aí ontem teve mais uma vez essa ocasião de troca. Então, assim, eu acho que a questão das substituições do Felipe Luiz merecem ser ditas, sim. Podem ser faladas, e não é que pegar no pé do cara. Não é pedir pro cara sair. Não, jamais, né? E o Alacian batendo o último pênalti?
Isso eu discordo também. Mas é aquela história, né? Se dá certo, o treinador vira um gênio. Poxa, aproveitou a confiança do cara que estava bem. Mas eu acho que não vai pro treinador, vai pra ele. Olha a personalidade do moleque. Mas aí não é se o cara faz o gol, tá vendo, é isso. Pois é. E aí, Mas no caso do Wallace Yan, ele fez, para mim, um ótimo jogo. No final, ele caiu um pouco de rendimento físico, normal, mas um jogo de muita intensidade, de muita entrega. Até ele não caiu demais em pilha. Hora ou outra ali, que é do feitio dele. Mas, para mim, não é um crime colocar um jogador jovem para bater pênalti. Você tem que sentir o jogo, sentir o contexto. O Wallace Yan é um bom batedor. Para mim, a desclassificação não passa por isso. Não foi nos pênaltis, na disputa ali que o Flamengo perdeu. Então, é muito pesado, até porque a gente tem Júnior Alonso, que perdeu, o Samuel Lino perde antes do Wallace Yan. E aí vai ficar também a comparação, né? Ele levanta a bola ali antes de bater. Militão, né? Igual o Militão. O pessoal lembrando do Militão. Mas isso tem muito de jogador que o cara tá tenso, é um jogador jovem e quer de alguma maneira aliviar. Pra mim é menos marra. É exatamente o que eu pensei. O mesmo pensamento que ele. A galera falou que ele tava cheio de marra e tal. Na minha cabeça também, pra mim ele tava nervoso. Ele tava tentando demonstrar que ele não tava nervoso, mano, na situação. Mesma coisa que eu pensei. Mesma coisa que ele pensou aí, eu pensei igual. Exatamente. Não. Vai lá. Pra mim é menos marra e mais ali o cara tentando, de alguma forma, desafogar e tirar o foco da cobrança. Então, mas a questão pra mim não é nem só a penalidade, não, do Wallace Yan. Pra mim é todo o contexto do Wallace Yan desde o primeiro jogo. Com o Atlético, sabe? De tudo que já tinha com o Hulk, com o Lianco. E aí também no jogo de volta, a mesma coisa, o Wallace Yan toda hora ali tentando entrar na mente dos caras pedindo cartão. E entrou várias vezes. Eu nem achei que entrou tanto ontem, não, mas tudo bem. A gente discorda e não tem problema. Mas, assim, pra mim, o último pênalti é porque tinham outros jogadores que, na minha concepção de mais experiência, que poderiam tinha tomado a pancada lá com o Hulk, então eu não sabia como é que estava a situação dele. Mas, por exemplo, tinha o Léo Ortiz. Tinha o Léo Ortiz que poderia... Eu não sei como é que é o treinamento do Flamengo de bola parada em relação a pênalti, mas tinha o Léo Ortiz que poderia cobrar. Mas se o Léo perde, já isso, o último pênalti, os caras iam falar... mas por que não botou o Wallace Yan? Não, acho que não. Não o Wallace Yan, mas porque botou um zagueiro. Mas o Léo Ortiz é um dos zagueiros mais técnicos do futebol brasileiro. Mas sempre vai ter questionamento. Eu sei, mas aí o Wallace Yan, com 20 anos, que já tinha toda a questão do jogo de ida, toda a questão que já tá rolando em cima dele, e também no jogo de volta... Personalidade, não é isso que a gente pede? Personalidade no futebol? Personalidade isolar, botar a bola lá na arquibancada. Não, então, aí você tá... Será que dá tempo? Beleza, galera? Então é isso aí, mano. Um cortezinho da ESPN pra todos vocês aí também, né? Deixe seu like e opina, mano. O que vocês acham? Felipe Luiz errou? Felipe Luiz não errou? Deixe nos comentários também aí a sua opinião. Beleza? Tamo junto, saudações e até o próximo vídeo. Valeu!